Irmãos, eu peço que você abra a Bíblia, sua espada, lá em Tito, na carta de Paulo a Tito. Você vai abrir lá no capítulo 2, Tito, capítulo 2. Essa carta, ela traz algo muito peculiar, né, que você só vai conseguir evidenciar também nas cartas a Timóteo, né? Não é uma carta que está destinada para a igreja, né, nos ensinos gerais. Ela está destinada a um homem que ele está assumindo ali uma função, né, que nós chamamos de uma função de pastor. Então você vai conseguir ver que ela vai tratar sobre a finalidade de como viver a vida cristã. Seria mais ou menos isso. É uma carta curta, né, são 3 capítulos e eu recomendo depois que você leia, né, essa carta inteira. Então, se você localizou, você fala Lion. Se não localizou, você fala misericórdia, olha para o lado, olha aqui para a parede, que a palavra vai estar aí, amém? Então assim diz a palavra do Senhor. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens idosos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres idosas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a que ensine o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a serem sensatas e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom no ensino, mostre integridade e seriedade. Use a linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem a seus senhores em tudo, a serem agradáveis e a não se oporem a eles. Ensine-os a não roubá-los, mas a demonstrar que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Pois a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Ela nos instruiu a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. É isso que você deve ensinar, encorajando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém despreze você. Vamos ler só até aí. Como eu falei na abertura, né, desse sermão, essa carta é uma carta que ela é destinada a um pastor, né, um pastor chamado Tito. E ele fala sobre como nós devemos caminhar, né, durante a nossa vida, como resposta ao Evangelho. E o tema dessa mensagem hoje é a resposta ao Evangelho. Quando a gente fala sobre essa resposta, exige de cada um de nós algumas necessidades, exige de cada um de nós algumas entregas, exige de cada um de nós alguns comportamentos. Como eu disse na oração de abertura, não são comportamentos forçados, mas por meio do hábito da sua vida e da sua caminhada, você que vai conseguir transbordar de um testemunho, e esse testemunho vai ser justamente essa resposta do Evangelho quando ele entrou na sua vida. Eu quero falar com você sobre algumas necessidades para essa resposta. Primeiro, a necessidade da doutrina. Se você for ver lá no verso 1, diz assim: Tito, fale de acordo com a sã doutrina. Esse ano de 2025, no final de 2024, na verdade, o Senhor tocou o meu coração de uma forma diferente, né? Eu consegui, alguns irmãos chegaram até mim fazendo algumas perguntas, que eu consegui perceber que eram perguntas de vídeos que se depararam no YouTube, né? Não era, de repente, uma pergunta lá por meio do que tinham lido na Bíblia.
E por conta disso, houve uma necessidade, um despertar da parte de Deus, para que nós viéssemos a nos aprofundar acerca da doutrina da igreja. E por conta disso, todo sábado, 15 horas, de 15 a 16, nós estamos falando sobre a doutrina da igreja, do que a igreja acredita. E essa doutrina, ela é totalmente alicerçada e fundamentada no que a palavra de Deus diz. Que nós acreditamos que a palavra é uma inspiração divina para ensino do seu povo nesse tempo, ensino do seu povo no tempo passado e ensino do seu povo em tudo aquilo que nós havemos de vir, para que nós tenhamos como modelo de fé e prática. Então, por conta disso, a necessidade da doutrina. Não há possibilidade nenhuma de que você viva uma vida santa e separado para Deus diante de uma doutrina errada. Não há possibilidade com que você viva uma vida santa para Deus se você se alimentar de uma doutrina errada. Doutrinas erradas levam a determinadas, como é que se diz? Determinadas exceções que a Bíblia não traz. Doutrinas erradas levam para determinadas obrigações que a Bíblia não exige, que Jesus não pregou, que os apóstolos não ensinaram e que você não consegue ter fundamentação bíblica nenhuma. Por conta disso, qual é o grande problema desse tipo de pregação? Você vai acreditar que está sendo alimentado, quando na verdade você vai estar somente como isca, não é isso, varão? Isca. Ou seja, você vai ter o que a gente chama do que eu falei ontem sobre o caldo de salsicha. Sabe o que é o caldo da salsicha, né? Aquela salsicha em lata, ela tem uma águazinha ali. Se você se alimentar somente daquilo, você vai crescer de uma forma desnutrida. Entendeu? Então, uma doutrina errada, ela não é essa doutrina, ela vai fazer com que você cresça desnutrido, com que você caminhe de uma forma desnutrida. E você não vai se alimentar. Você não vai conseguir crescer em envergadura espiritual. Você não vai conseguir fazer com que a sua casa seja alicerçada sobre a verdade de Cristo. E você vai viver o que nós chamamos de desgraça. Desgraça é a ausência da graça. Porque você vai desempenhar comportamentos acreditando que são certos, quando na verdade são errados. Eu tenho uma notícia para dar para você. Não vai adiantar um dia você chegar diante de Cristo, lá no grande dia que nós ansiamos como igreja, e você falar assim: não, mas foi um pastor que ensinou isso. Você entendeu? Ah, não, mas foi o irmão que era... Olha, mas ele era tão santo, ela era tão santa. Nossa, ele pregava para milhões. E por que o Senhor deixou? Porque a gente tem a mania de terceirizar responsabilidades, amém? Só metade tem. Nós temos a mania de terceirizar responsabilidades, amém? O homem caiu. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. Deus chega para cobrar de Adão. Adão, cadê tu, Adão? Onde é que você está, querido? Vim te encontrar. Adão, isso na tradução Renzo Nobre, tá? Deve ter lá no final da tua Bíblia, tá? Adão, o que você fez, querido? Eu tinha te dado uma orientação. O que você fez? Qual foi a resposta de Adão? Vocês entenderam errado, não foi essa não. Deus, a culpa é tua. A resposta de Adão foi essa. Foi tu que me deu a mulher, meu irmão. Fui ela. Deus, a culpa é tua. Sim ou não? Sim. Então a sã doutrina vai ensinar você a ter responsabilidade com as suas ações. A sã doutrina vai ensinar você a ter responsabilidade de ler a palavra de Deus para você, que você coloque em prática. Você entendeu? E quando você não se alimenta de uma doutrina que não é sã, você vai acabar sendo uma pessoa que vai terceirizar a responsabilidade. Você entende isso? Ontem eu falei aqui, vou falar hoje, eu sei que vai ficar gravado, não sei se tem alguma repercussão nisso. Se você tem eu acho que é pastor, não sei, chamado David Leonardo no seu celular, apague. Não ouça pregações desse homem, não ouça. Caio Fábio também, são duas pessoas que se aproveitam muito pouco do que esses homens falam. Eu sei que a palavra diz assim, reter o que é bom, não é isso? Diz ou não diz? Meu irmão, você vê, reter o que é bom, o resto descarta, não é assim? Mas a pergunta que eu faço para você é, será que hoje você tem maturidade para ouvir heresias e reter somente o que é bom? É uma pergunta que você tem que se fazer. Ou de repente você não tem a maturidade, ainda não tem o conhecimento da palavra necessária, você vai ouvir determinadas situações que são heresias e você vai tomar como verdade. Porque se você se enquadra nesse segundo caso, tema a Deus e não se alimente do que vai te prejudicar. Escolha obedecer hoje. Ainda que você mergulhe daqui a pouco e fale assim, nossa, o Renzo lá estava errado, meu irmão. Esses dois homens são uma bênção.
eu vou abandonar o que ele ensina, eu vou para... Beleza. Aí a escolha é sua, meu irmão. Aí eu falo assim, Deus te abençoe. Mas você tem uma probabilidade enorme, enorme, enorme de viver confusão. Você tem uma probabilidade enorme, pronto, probabilidade enorme, enorme de se deparar e colocar para dentro da sua mente o que nós chamamos de sofisma. O que é um sofisma? É quando você tem um entendimento errado, mas você acredita que é verdade. Entendeu? Você lê a palavra de Deus um dia e fala assim, não, a graça ela não é para todos. Vou dar um exemplo. Você lê lá em Romanos ou Coríntios, agora me fugiu a cabeça. Quando fala sobre Deus criar uns para vaso de honra e outros para vaso de desonra, você pode ter um entendimento errado acerca dessa palavra e dizer assim, não, já entendi. Eu não tenho jeito. Não tem salvação para mim. Eu estou condenado ao inferno. Desde que eu nasci, olha a tragédia da minha vida. Eu vivi tragédia, 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 tragédia. Hoje estou vivendo uma tragédia, então assim, eu estou condenado ao inferno. Desde que eu nasci. Eu fui criado para dar errado. Isso é uma mentira satânica, meu irmão. Entendeu? Entenda isso. Eu falo até meu irmão assim, meio bravo. Eu tenho uma ira santa. Sabe? Com coisa errada assim. Entendeu? Você não nasceu para dar errado, querido. Não importa a tragédia que você tenha vivido. Não importa a tragédia que você tenha decidido tomar. Você não é um plano errado. Você veio até aqui hoje e você acredita num Deus santo? Você acredita num Deus santo? Você acredita que Deus é perfeito? Aí vamos lá, vamos para a Bíblia. Ela diz que criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Então só para você entender, deixa eu ver a mensagem que talvez você tenha de uma forma totalmente errada no seu coração. Será que o Deus perfeito, que criou o homem à sua imagem e semelhança, fez você para dar errado? É isso. O Deus perfeito, que criou o homem e a mulher, quando falo homem, entenda homem e mulher, a sua imagem e semelhança, que construiu um jardim e colocou o homem no jardim para habitar com ele, criou você para dar errado. É isso mesmo. É isso. Então, doutrinas erradas que dizem que existem pessoas que são escolhidas por Deus e outras são criadas para ir para o inferno, isso não vem do Senhor, não é essa doutrina. E eu estou dando só um exemplo. A gente poderia passar a manhã inteira aqui. Se você não trouxe almoço ou marmita, a gente faria um jejum hoje. A gente ia falar o dia inteiro sobre heresia, sobre doutrinas erradas que vão te levar para um lugar de condenação. Irmãos, o que deve de repente levar alguém a tirar a própria vida? Um momento de desespero, uma enfermidade, elas levam pessoas desesperadas a tomar uma decisão desesperada, uma decisão errada. Entendeu? E eu vou dizer assim, 100% das pessoas que tomam essa decisão, 100% das pessoas que tomam essa decisão, naqueles momentos eles não entendem que eles são uma criação de Deus. Entendeu? Eles não entendem que eles são um plano de Deus para dar certo. Eu sei que é desesperador, mas nesse momento eles não entenderam que eles são a imagem e semelhança de Deus. Eu não estou minimizando os problemas que o levaram a essas decisões trágicas, mas você consegue compreender? Você saia daqui hoje com essa mensagem no coração. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é a imagem e semelhança de um Deus perfeito, que criou você para um plano específico, que pode ser que até hoje você tenha chegado até esse lugar, sem entender qual é o plano de Deus para a sua vida, mas que hoje é o dia que você pode sair daqui com essa resposta. Você pode dar um passo, e tudo começa com um passo, rumo à tomada dessa decisão. Eu sirvo um Deus perfeito, que tem um plano perfeito para a minha vida, que eu não consegui identificar até hoje, mas por meio de uma oração sincera, você pode receber um toque do Espírito Santo e sair desse lugar totalmente transformado e mudado, porque Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. É o que diz a palavra de Deus. Então a necessidade da sã doutrina. Mateus 28:20, ele diz assim, quando ele envia os discípulos à grande comissão, e a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, ele fala assim, ensinando-os
tudo o que eu ensinei vocês. Será essa a tradução. Diz assim, ó: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Então vamos lá. Jesus ordenou os discípulos, que serão os futuros apóstolos, e esses vão ensinar outros homens e mulheres de Deus. Então hoje, quando você chega até aqui nesse lugar, hoje quando você anota um texto bíblico, quando você for orar mais tarde por isso, ou orar daqui a pouco, a oração que você tem que fazer assim: meu Deus, hoje eu estou aqui, Pai, me dá um coração ensinável. Entendeu? Pode ser que até hoje o Senhor me levou a orar por aquele coração de pedra, mas pode ser que até hoje você tenha um coração não ensinável. Talvez até hoje você tenha certezas que te levaram de nenhum lugar para lugar nenhum, e você continua parado no mesmo lugar, sem saber qual é o local que você está, sem nenhum senso de propósito. Pode ser que você tenha chegado até aqui hoje, mas a partir de hoje você vai fazer uma oração. No final desse sermão, você vai pedir a Deus: me dá um coração ensinável. Porque quando eu falo ensinável, não significa dizer só das coisas que eu falo, não. Um coração ensinável, quando você lê e se deparar que existe um comportamento que você tem que mudar, que existe algo que você tem que entregar, que existe uma visão que tem que ser transformada, que exige uma mente que tem que ser totalmente transformada e liberta de certezas que você tem que não são do Senhor. Então ore ao Senhor e peça um coração ensinável. Tenho certeza absoluta que você vai viver um grande plano de Deus, em nome de Jesus. Tá frio, é? É frio ou não? Correu do frio? Tá batendo aí em cima o vento ou não? Tá batendo o vento? Tá muito frio? Dá uma... Ei, Alan, bota no 24 lá então, por favor. Eu confesso que quando eu chego cedo aqui, né? Mas muito cedo, né? Às vezes você entra, eu chego aqui tipo 9, 9h05, 9h10. Eu não chego atrasado não, eu tô aqui desde 6h30, às vezes 7 horas, então eu fico lá em cima, né? Fico orando. E quando eu chego, eu boto no 17, sabe? Eu sou... Né? Tá época de chuva. Pois é. Eu boto no mínimo, só que tem que começar a me policiar. Colocar no 20 agora para ver se melhora. 24, né? Não, no 20, no 20. Amém? Então falamos sobre a necessidade da doutrina. E agora eu quero falar sobre algo que quando eu entrei... Hoje eu cheguei ali e estava ministrando uma palavra na abertura do culto hoje. Ela falou sobre algo muito importante. Eu quero falar com você agora, sobre a necessidade do discipulado. Nota que dos versos 2 a 5 da palavra que nós lemos, ele vai falar sobre homens mais velhos, vai falar sobre mulheres mais velhas, vai falar sobre mulheres mais jovens, vai falar sobre jovens, ou seja, ele está falando sobre todo o corpo da igreja, né? E ele fala, nessa hora ele fala sobre ensino. E ele aponta para a necessidade de sensatez dos mais velhos para ensinar os mais jovens. Sensatez dos mais velhos para ensinar os mais novos. E quando a gente fala sobre sensatez dos mais velhos, a palavra ela fala literalmente sobre anciãos, ela trata como se fossem anciãos, ou seja, as pessoas literalmente mais velhas. Porque a ordem natural, e eu estou falando de uma ordem natural, é que os filhos aprendam com os pais, sim ou não? A ordem natural é que você veja uma mulher mais madura e aprenda com ela. A ordem natural é que você se depare com um homem mais maduro e aprenda com ele. Sim? Só que essa maturidade, ela não significa exatamente idade. Porque muitas vezes você se depara com pessoas de cabelo branco, que são muito imaturos. Você se depara com pessoas com uma idade muito avançada, que continuam tendo comportamento de criança, comportamentos irresponsáveis. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, e você tem que ter o seu coração aberto, e literalmente os olhos espirituais abertos, para você entender que essa maturidade, ela não é só uma maturidade de idade, ela é uma maturidade de busca, de entrega. É uma maturidade de envergadura espiritual do quanto que você já viveu de Deus. Entendeu? Então, olhe para as pessoas que você consegue ver que dão testemunho de Cristo. Dão testemunho de Cristo. Essas pessoas já estão cada vez mais maduras. São com essas pessoas que você tem que aprender. Entendeu? Quando o filho de Salomão, ele assume o reino, existiam anciãos que aconselhavam seu pai, Salomão, o rei. E ele busca o conselho desses homens. E esses homens, porque o povo vem até ele reclamando sobre os tributos que estão muito elevados.
E quando ele busca o conselho desses homens, o conselho deles é o seguinte: meu rei, fica atento para o que o povo diz, realmente você tem que observar em relação a isso. Tal. Isso vai de encontro ao que a carne dele quer, porque ele acabou de assumir o poder. E hoje, quando a gente fala sobre reino, a gente não tem, a não ser que você estude, você não tem noção do que era um rei naquele tempo. Hoje você olha para a rainha Elizabeth, está viva ou morreu? Morreu, né? Morreu? Pronto. A ideia que nós temos eu me vejo agora a Bíblia. Você vê como eu estou antenado, né? A ideia que nós temos de reinado é quando a gente olha, por exemplo, para a rainha Elizabeth. O primeiro-ministro lá governa a nação inteira, tem a figura do rei praticamente somente com um símbolo. Onde aquela monarquia ela é alimentada, né, pelo desejo do povo de ter um monarca e tal, entendeu? Antigamente era diferente. Você não conseguia nem entrar na presença de um rei sem a autorização dele, senão você era executado, só para você ter uma ideia. Então o filho de Salomão, ele vai... Jeroboão, Jeroboão? Agora eu acho que é Jeroboão, né? Vamos lá, o varão do seminário, sempre... Então o filho dele busca, depois os conselhos que os anciãos os deram, que eram homens sábios, não agradou seu coração, então ele vai se aconselhar com os amigos dele, com os coleguinhas, que estão na mesma posição de imaturidade que ele. Qual o conselho que os amigos dão para ele? Meu irmão, seja mais severo que seu pai. Entendeu? Ferre como escorpião, meu irmão. Entendeu? Como diz assim, traduções de hoje. Querido, estão reclamando? Arrebenta, que eles vão se preocupar com outra coisa, não com isso. E ele escolhe o conselho dos amigos, vou colocar entre aspas assim, dos amigos dele. O que acontece? Ele começa a trilhar um caminho para a morte. Ele começa a trilhar um caminho para rachar o reino. Você entendeu? Então, quando a gente fala sobre a necessidade do discipulado, o discipulado é algo desconfortável. Roboão, né? Roboão. O nome do filho que assume é Roboão, não Jeroboão. Então, o discipulado ele tem uma vantagem. É o que eu chamo de face to face. O face a face. Sabe? É quando você é confrontado. É quando a Aline falou aqui de uma roupa, que a Carla falou alguma coisa da roupa dela, fez o que eu entendi. Entendeu? Que ela mudou o comportamento em relação a isso. O que vai fazer toda a diferença em um discipulado é um coração ensinável. Um coração ensinável. Nós, quando falamos aqui sobre a doutrina da igreja, nessas aulas de sábado, ela está totalmente fundamentada sobre a palavra. Totalmente fundamentada sobre textos bíblicos. E o discipulado não é diferente. E quando você se deparar com alguém, eu vou chamar aqui de mais velho, ou seja, uma pessoa mais madura ensinando você, e se você tiver dúvidas quanto ao ensino, recorra à palavra. Se não bater com a palavra, não é um ensino bíblico. Não é uma direção de Deus. É o recado que eu dou para você. Entendeu? Pergunte para o seu discipulador, onde é que isso está na Bíblia? Onde é que isso está na Bíblia? Ele vai te mostrar. Ele tem que te mostrar. Amém? Ela falou assim, levanta a mão aqui quem quer discipulado. Ninguém levantou a mão. Levantou a mão? Ninguém? Todo mundo levantou a mão? Eu entendi falar que ninguém levantou a mão. Deixa eu ver aqui, quem quer discipulado aí? Tá metade quer, né? Já é alguma coisa. Só que, o que é que você tem que entender? Ninguém come uma comida quente botando uma colher cheia na boca. Entendeu? Ninguém come uma comida quente colocando uma colher cheia na boca. O que é que eu quero ensinar para você? Você vai se deparar com algumas informações que elas vão ser similar a uma colher quente. Entendeu? Ela vai levar tempo até para você acreditar. Vai levar um tempo ali de você assoprar, mas você está comendo. Assopra. Entendeu? E você depois se alimenta. O que é que eu estou dizendo para você? Você só não pode deixar de fazer. Todo mundo tem um tempo para aprender. Todo mundo tem um tempo para aprender. Senão era todo mundo aqui, engenheiro da NASA. Está aqui só domingo, entendeu? Temos times diferentes. Eu entendo isso. Mas essa comida quente que eu falei, ela vai estar muito ligada a você ter a sensibilidade de ver que está quente. A minha mãe vai tirar a panela do fogo
e eu penso que ela vai se queimar. Ela pega naquelas alças de inox, tira do fogo e bota em algum lugar. E eu toco lá, eu não consigo segurar. Aí tu fala assim, não é moleza. Não, meu irmão, tá quente, tá absurdamente quente. Eu não sei como é que ela faz. Ela tá acostumada. Ela é muito mais madura na cozinha do que eu. Entendeu? Então esses ensinos vão estar diretamente ligados à sua sensibilidade. Você pode espernear, muitas vezes. Você pode dizer assim, não acho que é certo. Mas se você escolher não acreditar, se você escolher não fazer, você vai continuar no mesmo lugar. Entendeu? Você não vai comer do alimento, mesmo que ele seja quente para você. Então, escolha obedecer. A obediência, ela faz parte do crescimento. Se você não obedece, você não vai crescer. Eu não estou falando aqui de uma obediência cega, que você tem que fechar os olhos. Sim, senhor. Sim, senhora. Sim, senhor. Sim. Não é isso que eu estou dizendo. Revisite na palavra de Deus. Estando confirmada a palavra, abandone o que você está fazendo. Escolha a palavra. Entre a sua orientação, a sua decisão e a palavra, escolha a palavra. Você vai crescer. Eu sei que é desconfortável. Eu sei que muitas vezes é desconfortável. Até porque quando foi ensinado sobre os céus, você pode abrir sua Bíblia, está escrito lá assim, olha, todo mundo vai para o céu. Pode colocar no Google aí, tem uma palavra dizendo assim, todo mundo vai para o céu. Tem? Não tem não, né? Pois é. Tem uma palavra dizendo assim, olha, não se preocupa. Aquilo que você fizer nesse tempo, meu irmão, você vai para o céu. Lá é uma porta de 800 metros de largura e 1000 metros de comprimento. É assim que está dizendo? Não. Está dizendo que a porta é estreita. Irmãos, não vai entrar todo mundo. Olha só. Não vai entrar todo mundo. Entendeu? Faça parte dos que vão entrar. Isso é diretamente relacionado a um coração ensinável. Senão você vai ficar parado no mesmo lugar. Eu sei que muitas vezes a gente fala e é uma palavra dura. Entendeu? Uma palavra que você fala, rapaz, eu fui pro culto, pensei que ia sair de lá, saí com o coração apertado. Glória a Deus, meu irmão. A minha expectativa é que você saia daqui chorando, arrependido. Sabe? A expectativa do Senhor também é a mesma. Você sai daqui pensando nessa palavra e passe domingo inteiro meditando. E, meu Deus, o Senhor tem que mudar. Essa é a expectativa. Que você sai daqui chorando hoje. Chorando, arrependido. Essa é a expectativa. Entendeu? Porque você chega na teologia de que vai... Glória a Deus, se for Jesus, atende. Se você sai daqui, você vem para cá para ter seu ego massageado. Entendeu? Você vem para cá para ter as suas verdades massageadas. Você entrou no lugar errado. Você tem que procurar um psicólogo. Que lá você vai falar o que quer, o que tudo. Ele vai falar, ai, que legal. Tá pagando para ele e tal. Vai lá procurar um psicólogo. Não desmerecendo a profissão, tá? Por favor. Não estou desmerecendo a profissão. Mas você está no lugar errado. Aqui você vem para receber uma doutrina e você vai meditar de como colocar essa doutrina em prática na sua vida. Aí você vai crescer. Aí você vai entender diferente. Então, aponto para a necessidade de discipulado. Outro detalhe, o discipulado, e aqui nós temos muito zelo com isso, não é qualquer pessoa que nós levantamos para ser um líder na igreja. Entendeu? Nós convivemos junto, nós observamos a vida, nós vemos se tem o caráter de Cristo, vemos se tem um comportamento segundo aquilo que a Bíblia diz, e no tempo certo, a gente levanta um líder. Por quê? Porque a gente tem todo o cuidado com aquilo que vai ser ensinado para você. Entendeu? O discipulado ele envolve muita intimidade. Muita intimidade. A pessoa frequenta a sua casa, você frequenta a casa da pessoa. Então nós temos muito cuidado com os líderes dessa igreja. Orientamos se tiver dúvida, sempre conversamos, para você entender a necessidade do discipulado. Então escolha abrir as portas da sua casa para receber alguém que vai te ensinar, que tem um pouco mais de maturidade que você e vai te ensinar nessa caminhada. Quando você escolhe não obedecer, entendeu? Ao que a palavra diz, de uma forma muito branda, mas quando você escolhe não obedecer, você acaba não sofrendo nenhum tipo de transformação. Os anos passam e você fica no mesmo lugar. Os anos passam e você fica no mesmo lugar. É no discipulado que eu falo com os líderes, né? E temos poucos. É no discipulado que você mostra o modelo de Jesus para aquelas pessoas que estão começando a conhecer a Cristo. Então você tem que ser exemplo.
Aí eu falo sobre a responsabilidade de liderar. Liderar não é um cargo. As pessoas pensam, não, eu sou líder, eu tenho um cargo na igreja. Não, você entendeu tudo errado. Liderar não é um cargo para você ser honrado. Liderar é um cargo para você servir. Entendeu? É quando você entende que você é membro. É quando você entende que você tem uma função dentro do ministério. E você tem a obrigação de servir. Você tem a obrigação de se apresentar como modelo de Jesus para as pessoas. Então, você que ainda não tem um discipulado, busque um discipulado. Tenho certeza absoluta que a sua vida vai ser transformada e você vai mudar. Outra necessidade, a necessidade de viver o Evangelho. Olha o que nos versos 7 e 8 o apóstolo Paulo diz para Tito. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Fazendo o que é bom. No ensino mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados, por não conseguir falar mal de nós. Você é um modelo de Jesus, onde você vai. Entendeu? Então, viver o Evangelho é você colocar para fora aquilo que você acredita. Não somente pela boca. Porque você falar de Deus, chegar com alguém, e eu já sentei em lugares que pessoas vieram me falar de Deus e não davam testemunhos nenhum de uma pessoa convertida. Entendeu? Então, falar de Deus, você tem que viver aquilo que você acredita. Porque senão, você passa a impressão, se você não vive o que você acredita, você passa a impressão de que aquilo é falho. Você fala de algo que você não... Entendeu? Você fala de algo que a pessoa consegue ver que você não acredita, por que ela vai crer para ela? Se você vive contrário ao teu discurso, por que a pessoa vai te ouvir? Se você vive contrário ao que você discursa. Então, um grande chamado para a vida de cada um de nós é viver o Evangelho. Essa é a nossa resposta ao Evangelho. Viver aquilo que acreditamos. Irmãos, se porventura você fizer uma reflexão franca hoje e perceber que você não mudou depois que se deparou com a verdade de Cristo, você ainda não entendeu o que é Evangelho. Entendeu? É impossível você se deparar com Jesus e continuar vivendo a mesma vida. É impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. É impossível. É impossível. Não há essa possibilidade. Eu estava conversando agora essa semana com umas pessoas e eu falava assim, tem pessoas que viveram a escória da vida, sabe? Viveram a escória da vida. E essas pessoas, quando se deparam com a verdade de Cristo, é impossível que elas continuem tendo o mesmo comportamento, inclusive a mesma linguagem. Entendeu? Eu lembro que uma pessoa muito amada uma vez chegou para mim, e tem coisas que começam a incomodar seus ouvidos, sabe? Ela chegou para mim e falou assim, olha, eu vou ali fazer um corre. Vou ali fazer um corre. Alguém sabe o que é corre? Sabe o que é corre? Pronto. Você sabe onde surgiu o corre? Às vezes a gente usa no vocabulário, a gente nem sabe o que está falando. Você sabe onde é que surgiu o corre? Não sabe? Eram programas rápidos das prostitutas. Surgiu o corre. E depois começaram a ser utilizados para as vendas rápidas de droga. Os aviões para não falar assim, olha, eu vou ali vender uma droga rápida. Ele falava, vou fazer um corre. Aí sabe como a mulher de Deus faz? Aí ele puxa para ele. Aí ele tem que ali comprar uma ferramenta rápida na construtora e fala, não, vou só fazer um corre aqui para... meu querido. Você entendeu? Ou seja, você não está vivendo, querido, o que você acredita. Entendeu? Seja um atalaia, esteja atento para que maldições não entrem na sua vida de uma forma, ainda que seja por um vocabulário. Entendeu? Tem gente que acha que falar um palavrão é natural, uma interjeição como égua. Entendeu? Égua. Aí vou falar um palavrão. Não faz parte mais de você isso. Essa essência, ela é a essência do que você tem que abandonar. Entendeu? Não faz. Isso não cabe mais para a sua vida. Você entendeu? E quando você começa a perceber que aquilo que não cabe para você são irrelevantes na sua vida, você ainda está longe dessa verdade. Ser irrelevante não te causa desconforto, seja quando você ouve, ou seja quando você fala, é porque você ainda está longe da verdade. Você não está vivendo o Evangelho.
uma regra de comportamento que nós temos que ter é como Jesus faria. Eu lembro até de uma situação que eu fui confrontada com o Eduardo. Como Jesus faria. No trabalho eu tinha que tirar uma certificação para ser promovido. E eu adiei muito isso, por N motivos. Em algum momento eu coloquei até a obra. Dizia assim, não, entre eu estudar para isso, a obra, eu vou fazer a obra. Entendeu? Era a forma que eu escolhia de terceirizar minha responsabilidade. Falo aqui como testemunho para você. Entendeu? Para que você não cometa os mesmos erros. E um dia eu fui levado a pregar, o Senhor trouxe uma palavra, era o que Jesus faria. Eu acho que era esse o tema, né? Acho que era até esse o tema. E conversando lá no trabalho, o Eduardo olhou para mim, não sei o que, falou, cara, e a certificação? Eu falei, rapaz, eu tenho que priorizar isso. Ele falou, meu irmão, o que Jesus faria? Aí eu vi, ou seja, eu pregando algo que em algum momento, em um aspecto da minha vida, eu não estava me comportando como se acreditasse. Eu falei, caramba, é verdade, cara. Me constrangi, marquei férias, estudei e fui aprovado. Entendeu? Por quê? Porque nós temos que mudar. O discipulado, o caminhar cristão é assim, é você sendo confrontado, entendeu? E diante do confronto você tem duas posições. Ou você busca uma justificativa e fica parado no mesmo lugar, ou você busca mudar essa circunstância. Aí você avança, você dá mais um passo para frente. A escolha continua sendo sua. Vai ter oportunidade de você tomar decisões hoje aqui nesse lugar. E essas decisões que eu falo, eu sempre falo assim, que essa decisão você lembre da data, que essas decisões você lembre para o resto da sua vida. Decisões que você toma aqui, decisões que você toma em casa, no trabalho, todo lugar. Mas hoje, louvado seja Deus que você está aqui, você tem a oportunidade de estar aqui. E você pode tomar decisões aqui que vão ter impactos no resto da sua vida. Em nome de Jesus. Então, quando a gente fala sobre a necessidade de viver o Evangelho, você vai escutar informações e você vai se deparar com informações que você não quer fazer. Mas para viver o Evangelho, você tem que tomar decisões. Entendeu? Tem objetos, tem coisas que a gente gosta muito. A gente gosta muito. Entendeu? A gente gosta muito. É difícil da gente abandonar. Só que tem determinadas... você pode ter coisas que você gosta mais e está colocando como prioridade, inclusive à frente do Senhor. Posso dar um exemplo? Você tem um carro e o Senhor te abençoa com um carro novo. Um carro novo é um carro novo, né, cara? É um cheirinho diferente e tal. Aí, obra na igreja, meu irmão. Tem que levar as crianças. Lá está os meninos, vão sujar teu carro. Tá chovendo. Como é que tu vai fazer? Entendeu? Estou confrontando você. Você não pode gostar mais do seu carro do que gostar de fazer obra para Deus, meu irmão. Vai acabar perdendo o carro. Você entendeu? E começa em casa, porque às vezes em casa é assim, ei, bate o pé para entrar. Bate o pé, menino bate o pé. Não vai tomar suco não. Aí lá vem, meu irmão, o filho do líder entra no carro, né? Ou o filho do pastor, sei lá que, o teu irmão da igreja entra no carro. Só que você é muito santo. Você é uma mulher santa, querido. Quando ele entra, o que é que você fala? Vem o menino, meu irmão, com um suco de goiaba na mão e um pastel daquele que quando morde, parece que o vento assopra e vai pó pra tudo quanto é lado, né? Aí ele entra no carro. Aí, meu irmão, se fosse teu filho, o que é que você faria? Não. Comer lá fora, meu irmão, sujar o carro. Mas como é da igreja, tu é muito santo. O que é que você fala? Meu... A mãe dá olho e fala, menino, não, é banco de couro, meu irmão. A gente limpa, não esquenta. Se cair água aí, te manda limpar lá, aquela limpeza barata, R$300 para tirar tapete todo dia. Não se preocupa que a gente resolve. Só porque você quer parecer santo, entendeu? E por dentro tá assim, meu irmão, se esse animal derrubar, eu vou dar-lhe um coque nele, entendeu? Você entendeu, irmãos? Você é santo em todo lugar, querido. Você tem que ser franco e verdadeiro em todo lugar. Não estou dizendo que você tem que ser um desleixado com o que você tem. Não é isso. Você só não pode colocar diante da obra de Deus. São coisas diferentes. Então, é necessidade de você viver aquilo que você acredita. Você tem que viver o Evangelho. Eu te convido hoje a viver o Evangelho. A viver essa verdade que impactou a vida de todo mundo quando você olhar para o lado aqui. Entendeu? Vai impactar a sua vida também. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, viva o Evangelho. Credo. Oh, meu Deus. Essa foi para mim, Senhor. Agora vai para ti. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, viva o Evangelho. Você vai experimentar de bênção. Pronto. Em nome de Jesus, acredite nisso.
Tome posse dessa verdade, mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de comportamento. Eu sei que muitas vezes nós temos batalhas na mente que são horríveis, horríveis. Tem pensamentos que vêm literalmente são enviados do cão, meu irmão, que não tem nada a ver com o que você está vivendo. Mas é nesse momento que você fecha os olhos e você fala para Deus: Deus, isso não vem de ti, eu não quero viver isso. Tire esse pensamento da minha mente. Cante um louvor, adore a Deus, lembre de uma palavra, traga uma palavra à existência, fale sobre isso. Você vai mudar a forma de pensar, sabe por quê? Porque você está vivendo o Evangelho. Você não vai deixar com que você seja atacado e fique de qualquer jeito, em nome de Jesus. A necessidade do testemunho atraente. Nota que essa palavra, e eu já vi uma pessoa, quando eu falo da teologia errada, entendeu? Da doutrina errada, eu já vi uma pessoa dizendo assim: não, porque a Bíblia defende a escravidão. Eu falei: meu Deus, a Bíblia fala de liberdade. Jesus devia a todo momento pregar liberdade. Aí a pessoa recorre para esse texto, entendeu? De 2 Timóteo, e fala: tá aí, ó, tá mandando os escravos se submeterem aos seus senhores. Tem um fundamento para isso. O que é que ela está dizendo para todos nós aí? Se submetam, não roubem. Sabe por quê? Porque o testemunho de vocês vai incomodá-los, cara. Eles vão olhar para como todo mundo se comporta. Eles esperam que roube, esperam que vá de encontro às decisões, e vai olhar para o seu comportamento, que é uma pessoa obediente, que está de acordo, que não furta ninguém, que não lesa ninguém, que é um incentivador. E vai falar: caramba, isso aqui tem uma coisa diferente. Isso é o testemunho atraente. Entendeu? Se você não tiver o testemunho atraente, você não está vivendo essa verdade. Você não está dando uma resposta ao Evangelho. Você não está sendo uma resposta para essa verdade que entrou na sua vida. Então tenha o testemunho atraente. Um homem e uma mulher santa e íntegro não é passional. Ele age conforme Jesus agiria. Tem pessoas que são explosivas, tem pessoas que são passionais, ou seja, só abre com o que o coração diz, só age como o coração diz. Aí depois se arrepende. Bota para fora de uma forma imatura e depois se arrepende. Se arrepende, louvado seja Deus, que bênção, você se arrependeu. Mas isso não é o caminho de uma pessoa sábia. Entendeu? Não é o caminho de uma pessoa que tem buscado viver essa verdade. Não é esse o caminho. Em casa, mulheres, homens, maridos, esposas, filhos, sejam sábios. Guarde para você, se não vai acrescentar, se não vai... Uma vez eu e aquela senhora, eu estava certo mais uma vez, né? Nós entramos num excesso de comunhão, porque crente não briga, crente tem excesso de comunhão, vive muito junto e dá faísca. E nós tivemos um desentendimento em casa, e enquanto ela falava, um pouquinho assim, né? Falava só um pouquinho, eu olhei assim, eu olhava e ficava em oração, porque nem eu sabia se eu estava certo, entendeu? Eu meio que na onda lá, mas nem eu sabia se eu estava certo. Então eu fiquei calado, sabe? Fiquei calado, mas fiquei em oração. Ela falando, eu não lembro muito o que ela estava falando, mas eu falei: Deus, me dá sabedoria, né? Porque eu posso estar errado. Eu comecei a colocar em dúvidas se eu estava errado. Eu posso estar errado, tal. E o Senhor ministrou para mim que não era uma questão de estar certo ou errado naquele momento. Naquele momento era o que eu iria acrescentar àquela conversa, que já não estava boa. Ia mudar a forma dela pensar naquele momento? Não. Ia agregar na minha vida e na dela? Não. Então fica calado, querido. Entendeu? Porque às vezes no momento ali você quer vencer. Irmão, sim ou não? Sim. Você tá certo, meu irmão, né? Eu tô certo e vou provar que eu tô certo. Todo mundo é um pouco de advogado, né? Quero provar que eu tô certo. Todo mundo é um pouco de advogado, meu irmão. Aí volta lá atrás, que você lembra agora de repente desses embates que você teve na sua casa. Como terminou? Porque se depois um olhou para o outro e, amor, não é... Beleza, isso não é da discussão. Isso já é um toque de Deus depois, o arrependimento por ter magoado outra pessoa é diferente. Mas se no momento do embate você não tem nada a acrescentar, querido, e você não vai conseguir fazer com que a pessoa mude a forma de pensar, fique calado. É melhor do que você falar uma bobagem. Entendeu? É o testemunho atraente. Testemunho atraente.
Sejam submissos aos seus líderes. Sejam submissos aos seus líderes. Haja pelo exemplo. Quando eu falo seus líderes, né? Uma boa parte aqui trabalha e tem alguém que lidera, às vezes. Seja fiel ao seu líder. Entendeu? A ordem, ela é amoral. A ordem é criminosa. A ordem vai de encontro ao que você acredita? Não. Então seja fiel, querido. Seja fiel. Seja um multiplicador daquilo que está sendo traçado dentro da estrutura que você faz parte como empresa. Entendeu? Se você é um empresário, coloque Deus diante e veja o que Jesus quer fazer no seu empresariado, no seu negócio. É uma baita direção. Tire tudo de errado do meio do seu negócio. Por mais que vá gerar despesa, tire e acredite que Deus vai fazer uma obra por meio da sua vida. Vai se levantar um empresário que as pessoas vão olhar e vão falar, cara, tudo dá certo para esse abençoado mesmo. Entendeu? A pessoa não vão falar assim, não, mas é porque um dia matou um para pegar o dinheiro, fraudou o outro, porque não sei o quê, afundou não sei quem. Entendeu? Tem no testemunho de Cristo, um testemunho atraente daquilo que Deus quer fazer. E Deus quer fazer, irmãos. Deus quer fazer. Deus quer mostrar nesse tempo que existe um modelo a ser seguido. É o modelo da cruz. E esse modelo, uma vez seguido, você vai ser uma fonte que nunca mais vai deixar de transbordar água viva. Onde você estiver, em nome de Jesus. João 3,6, né? Quando a gente fala sobre testemunho atraente, Jesus vai ensinar para Nicodemos. Ele fala, não é necessário nascer de novo. Quem não nasce da água e do Espírito. Você nem sabe da história. Mas eu quero puxar um trechinho que ele diz assim, ele diz que é necessário que aquele que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. E Nicodemos não consegue entender isso. Então, se você continua tendo comportamentos que são comportamentos somente da sua vontade da carne, você ainda continua sendo o nascido da carne. Entendeu? Mas, se você acredita que Jesus é capaz de transformar a sua mente, que Jesus é capaz de transformar a sua vida, a sua casa, seu lar, seu negócio, seu trabalho, seus filhos, tudo, você é um nascido do Espírito. Então é necessário com que você mude sua forma de pensar, com que você tenha esse testemunho atraente. É quando as pessoas vão olhar e vão falar, tem algo diferente. Já falei isso aqui. Tem algo diferente. E não importa a circunstância, permaneça firme. Não seja uma pessoa circunstancial. Pessoa circunstancial, não, hoje a necessidade é essa, você vai no rumo da necessidade. Agora mudou, agora a necessidade é essa, você vai no rumo da necessidade. Quando você vê, você vai continuar só num ciclo que nunca cessa. A vida inteira dando voltas e não indo para lugar nenhum. Aquilo que eu falei no início. É alguém que saiu de lugar nenhum e vai para nenhum lugar. E vice-versa. Tenha o testemunho atraente. Escolha se render ao senhorio de Cristo. E a necessidade de entender a entrega de Jesus. Eu quero ler com você o final do verso 14 e 15. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e praticar para si mesmo e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. É isso que você deve ensinar, encorajando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém despreze você. O que Paulo está ensinando para Tito, algo valioso, valiosíssimo. Sabe aquilo que você acredita? Você sabe aquilo que você acredita? Ensina sobre isso. Aquilo que você acredita, ensine sobre isso. E não se sinta desprezado, aqueles que não aceitarem essa verdade. Entendeu? Porque às vezes a gente fala de algo, a pessoa, não, mas eu não quero saber. Aí você, nossa, né? Eu fui só atrás de uma mágoa pro meu coração. Ai, como dói, meu Deus. Ai, não vão mais me chamar para o aniversário, eu queria tanto comer aquele bolo. Tem nada a ver, não se sinta desprezado, querido. Fale daquilo que você acredita. Fale daquilo que você acredita, mas viva. Não vai adiantar você ser um hipócrita, que são pessoas que só discursam e não vivem. Fale daquilo que você acredita. Se alguém um dia te desprezar, meu irmão, bate a sola dos pés, fala a palavra. Partiu glória, meu irmão. Continua no mesmo lugar. Continua falando. Não tem que ser uma vergonha para você falar do que você acredita. Ontem teve uma festa lá no meu trabalho. Uma baita festa lá. Festão para quem gosta. Tipo de carnaval e tal, não sei o que. Eu não fui. E olha que eu fui convidado mesmo. Eu cheguei a ser quase intimado.
Eu não fui. E o meu chefe chegou para mim e falou para mim, foi lá comigo, me chamou e falou assim, cara, vem cá. E sim, a festa não vai não? Eu falei, não, chefe. Mas por que não? Porque eu não gosto, chefe. Eu não gosto. Entendeu? Eu o respeito. Ele me respeita. Você entendeu isso? Não estou ou desonrando. Não. Eu não gosto. Carnaval era não sei o que e tal, e tem bebida e tal. Eu não gosto desse ambiente. Eu não gosto, chefe. Ah, beleza, tá bom. Ele fez a parte dele, eu fiz a minha. Eu o respeito. Entendeu? Isso não é um desrespeito. Isso é uma posição que eu escolhi assumir. É simples assim. Eu consegui entender a necessidade. Eu entendo a entrega de Jesus. Eu entendo. Eu sei o que é a graça. Eu tenho certeza absoluta do que é a graça. Eu sei que um dia um justo, que não cometeu nenhum pecado, que não fez nada de errado, morreu por mim. Por mim. Jesus morreu por mim. Essa é uma verdade real, latente no meu coração. Então naquele momento, eu olho e falo assim, não, eu creio que eu estar lá não vou agradar o meu Deus. Eu não vou, eu não gosto, não me sinto atraído. Você entendeu? É quando você vive o que você prega. É quando você consegue entender a necessidade da entrega de Jesus. Irmãos, se você se acha bom, se você acha que você não precisa de salvação, você em algum momento se alimentou de uma doutrina totalmente errada. Nenhum de nós é bom. Aqui dentro desse lugar, eu falo para você, você não é bom. Você não é uma pessoa boa. Você não é uma pessoa boa. E que você saia daqui chateado comigo. Você não é uma pessoa boa. Não significa dizer que você não tem valor. São coisas diferentes. Você é altamente valorosa para Deus. Entendeu? Mas você não é bom. Você achar que você é bom te leva para um lugar que você pode nunca mais sair. Quer dizer, vai sair para o inferno. Entendeu? Mas entenda isso. Você necessita de salvação. E isso é a graça. E não há nada que você faça, nada, absolutamente nada. Nada que você faça para que você seja salvo. Não há nada que você possa fazer. A salvação é só por meio de Jesus. Que se entregou por mim e por você. Me conhecendo, sabendo das minhas lutas e das minhas batalhas. Sabendo de quem eu já fui no passado. Eu continuo dizendo que hoje eu sou um necessitado de Cristo. Todos os dias. Eu sou um necessitado. Entendeu? Necessitado. Nunca vou ocupar um lugar que não é meu. Eu sou necessidade de Jesus. E quando você consegue entender essa entrega, quando você consegue entender a necessidade da entrega de Jesus por você, você começa a dar mais um passo rumo à maturidade. Amém? Fica de pé, por favor. Essa palavra de hoje, a resposta ao Evangelho, ela não é algo que você diz, entendeu? A resposta ao Evangelho, ela é você. Deus tem tocado em você para ser essa resposta. Você é a resposta ao Evangelho. Eu não posso dar por você. Teu irmão não pode dar por você. Seus pais, seus amigos, os irmãos em Cristo, a igreja, ninguém pode fazer por você. Você é essa resposta. E a resposta ao Evangelho, eu volto para o mesmo ponto, não é algo forçado. Nossa, está todo mundo esperando que eu... Não. A resposta ao Evangelho é você e Deus. Porque aquele que tudo sabe e aquele que tudo vê, ele sonda, ele não consegue só enxergar como você anda. Ele consegue enxergar o mais íntimo e profundo do seu coração. Então, eu te convido a fechar seus olhos. E semana após semana, mês após mês, se Deus permitir, ano após ano, década após década, sempre nas orações, eu vou explicar por que eu peço para você fechar seus olhos. Um aspecto, você não se distrair nesse momento, você concentrar totalmente as suas orações e a sua mente em Deus.
Que o Espírito Santo traga à sua mente aquilo que nós falamos aqui hoje. Mas eu te convido também a fechar os olhos, porque eu quero que, por meio desse fechar de olhos, você encoraje aqueles irmãos que até hoje têm sido vencidos pela vergonha. Entendeu? Que têm sido vencidos pela timidez. De não tomar decisões porque alguém pode estar olhando. Então essa hoje, além das suas orações, é a forma com que você tem que contribuir para aqueles que têm batalhas e muitas vezes não tomam decisões por vergonha, por timidez, por de repente pensar o que é que os outros vão pensar de mim se eu for lá na frente, entendeu? Então nesse momento eu queria que você elevasse seus pensamentos aos céus e que você orasse pelo encorajamento de cada um de nós aqui nesse lugar, para que nós venhamos a tomar decisões que eu tenho certeza absoluta, que farão impacto para o resto da sua vida. Se você tomar decisões aqui hoje nesse lugar, e você escolher obedecer aquilo que a palavra de Deus diz, se você estiver audível à voz do Espírito Santo, que ou habita ou vai passar a habitar dentro de você, o Espírito Santo do próprio Deus, e você não conseguir experimentar de uma transformação, você pode me chamar de mentiroso, porque nunca presenciei, nunca presenciei ninguém que tivesse se rendido de uma forma genuína e legítima ao Senhorio de Cristo e que não tivesse experimentado de uma transformação. Então, eu quero aproveitar esse momento, quero fazer uma pergunta para você, e eu estou falando com você mesmo. Quero perguntar para você se você já tomou essa decisão de confessar Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Se de repente você não tomou ou ainda tem dúvida se tomou, eu quero te convidar a vir aqui na frente hoje. A confissão de Jesus de uma forma pública, ela traz a evidência para você que você é um pecador arrependido. Um dia eu tive que tomar essa decisão, porque eu consegui entender a necessidade do que eu estava vivendo. Eu queria mudar meu casamento, e foi uma bênção quando entrou na minha casa. E existem muitos testemunhos de irmãos aqui que experimentaram dessa bênção também. Então eu pergunto para você, se você ainda não confessou a Cristo, eu quero te convidar a vir aqui na frente, como um ato de fé, como um passo de fé, para que você possa experimentar de uma nova vida. Se de repente você não quer vir aqui na frente, só levanta os teus braços, que eu vou aí. Louvado seja Deus, que bênção. Se você de repente se for vencido pela vergonha, só levante seus braços que eu oro com você. Eu vou até onde você estiver nesse momento, eu oro com você, ou a Carla ora com você. Não se deixe vencer pela vergonha. Eu quero fazer também outro apelo. Se você de repente já confessou Jesus e durante um tempo da sua vida você andou longe dos caminhos do Senhor, por qualquer motivo que seja, e não importa para ninguém, é só você e Deus, que você também dê um passo de fé, vem aqui na frente para nós orarmos contigo. Você entende a necessidade de se reconciliar com Cristo, pode vir aqui na frente.